A novela da guerra entre Rússia e Ucrânia não só não terminou, como ainda promete muitos capítulos pela frente. E enquanto essa pendenga não for plenamente resolvida, meu amigo, você pode ter uma certeza: este mercado do trigo seguirá na corda bamba. Na semana passada, a mídia deu destaque a esta notícia. Primeiro grande navio de grãos deixa porto da Ucrânia no Mar Negro desde o fim do acordo. Segundo a matéria, o primeiro grande navio transportando grãos de um porto ucraniano do Mar Negro zarpou desde que Moscou desistiu de um acordo em julho para permitir as exportações, disse um vice-primeiro-ministro ucraniano nesta sexta-feira, como parte da campanha de Kiev para quebrar o bloqueio da Rússia. O Aroyat deixou o porto de Chornomorsk depois de carregar 17.600 toneladas de trigo ucraniano para o Egito, disse Alexander Kubrakov no aplicativo de mídia social X, antigo Twitter. Este foi o segundo de 2 navios graneleiros a deixar o porto esta semana, usando o que Kiev chama de um novo corredor humanitário temporário. O primeiro, o Resilient Africa, muito menor, partiu na terça-feira, testando a rota com uma carga de apenas 3.000 toneladas. Pois bem, já hoje, poucos dias depois, a notícia é outra. Rússia realiza novo ataque contra Odessa e danifica a estrutura portuária e de armazenamento de grãos. Essa reportagem revela que a Rússia realizou um ataque de drone e míssil na região de Odessa, causando danos à infraestrutura portuária, a um silo de grãos e a um hotel abandonado, além de ferir uma pessoa, conforme relataram autoridades ucranianas nesta segunda-feira. A Força Aérea da Ucrânia afirmou ter derrubado todos os drones russos durante a noite, mas um dos 12 mísseis Kalibr e 2 mísseis P-800 Onyx conseguiram passar pelas defesas aéreas no 20º mês da guerra entre os países. Ou seja, a guerra continua. E você pode ter uma certeza, tem muita gente trabalhando para que ela não acabe tão cedo. Algo que num futuro próximo, dependendo aí do rumo desse conflito, pode voltar a atingir em cheio este mercado do trigo. Na última semana, o trigo foi o mercado mais sacrificado lá na Bolsa de Chicago. O vencimento para dezembro deste ano, que valia $6,04 por bushel no dia 15 de setembro, escorregou para 5,80 na última sexta-feira, dia 22, confirmando mais de 4% de queda em apenas 5 sessões. Isso significa que temos hoje uma referência internacional de menos de $213 a tonelada de trigo lá na Bolsa de Chicago. O que, segundo o indicador Mercado Futuro, aqui da Rural Business, que leva em consideração o fechamento do primeiro contrato negociado pelas bolsas até a sua expiração, é uma das menores cotações desde 2020, ou seja, muito antes da guerra começar. E aí vem a pergunta que não quer calar. O que aconteceu de novidade para os preços caírem mais de 30% em apenas um ano? O que era verdade antes que não é mais verdade hoje? É claro que muita coisa aconteceu, só que nada que pudesse aliviar a tremenda crise na oferta mundial de trigo, nada. E é isso que deixa esse mercado tão perigoso. E como tem muita gente chegando só hoje aqui à Rural Business, não custa mostrar novamente o que indicam os números oficiais, atualizados neste mês de setembro pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mais conhecido pela sigla em inglês USDA. Olha, mesmo que tudo dê certo, o que significa colher mais de 787 milhões de toneladas de trigo, a segunda maior safra de toda a história, os estoques mundiais vão continuar caindo. É isso que é apontado pelo USDA, mas que o mercado está fingindo não saber. A previsão é que ao final da nova temporada 2023-24, como pode ver em destaque à direita neste gráfico, as reservas mundiais de trigo estarão 3% menores, na casa de 258 milhões e 600 mil toneladas, o que garante o consumo mundial por apenas 117 dias. E por que a Rural Business fala em apenas? Primeiro, porque 4 anos atrás, como demonstrado mais à esquerda no gráfico, esta folga era de 145 dias, ou 28 dias a mais. E segundo, porque este cenário aí, do jeitinho que está,
já confirma a maior crise de abastecimento para este mercado do trigo em 9 anos, meu amigo. 9 anos. Isso significa que não adianta só a safra deste ano ser cheia. Significa que os riscos ao abastecimento serão os mesmos em 2024. E que nó este mercado pode dar se o consumo subir drasticamente com o barateamento do trigo e a mãe natureza não ajudarem? É isso que a Rural Business questiona, pois estão brincando com o perigo. Daí você pode estar se perguntando, mas o que é que a guerra tem a ver com isso? É o seguinte, meu amigo, quando a guerra começou, lá em fevereiro de 2022, a Ucrânia era o 5º maior exportador de trigo do planeta. Hoje já não é mais, claro, escorregou para a 7ª colocação. Mas ainda assim, veja só o que precisa acontecer para o abastecimento mundial não dar um nó. Existe uma oferta de 11 milhões de toneladas de trigo, que é esse destaque à direita, que o USDA insiste que serão exportadas pela Ucrânia. Apesar desta tremenda queda de 36% em apenas um ano, passando de mais de 17 para os atuais 11 milhões de toneladas, é importante saber que este é um volume tremendamente expressivo, já que não existe outro país no mundo com excedentes de trigo capaz de cobrir esse rombo, caso o escoamento continue comprometido pela rota do Mar Negro. Entendeu o enrosco? Outro fato mais importante ainda, tipo a chave desse cofre, é que na primeira colocação do ranking mundial de exportação de trigo está ninguém menos que a Rússia, e com expressiva diferença para os demais colocados. Para evitar um caos no abastecimento mundial de trigo, somente a Rússia precisa fornecer 49 milhões de toneladas em exportação ao mundo. Em segundo lugar, só que bem lá atrás, aparece a União Europeia, que em bloco espera exportar 37 milhões e 500 mil toneladas. Perceba que a partir daí existe um baita degrau, surgindo o Canadá com 23 milhões de toneladas, Estados Unidos com 19 milhões e 100 mil e a Austrália com 19 milhões de toneladas. Ou seja, o lobby formado para derrubar os preços das commodities agrícolas em todo o mundo, ainda em 2022, a fim de aliviar a inflação dos alimentos, está apostando numa equação que pode dar certo ou não. Até quando o Ocidente vai continuar garantindo os benefícios que Vladimir Putin está pedindo para liberar trigo ao mundo? O que pode acontecer com a produção de trigo nos demais grandes países produtores com a enxurrada de trigo barato que a Rússia está jogando no mercado? Os produtores terão fôlego para continuar investindo na cultura? E como ficará esse mercado se a guerra ganhar novas dimensões e a Rússia decidir só ofertar trigo aos países que considera amigos? Pois é, como acabou de ver, são questões impossíveis de serem respondidas com antecedência, já que envolvem interesses que pouquíssimos têm acesso. Portanto, se tem um negócio lastreado de alguma forma a este mercado do trigo, a Rural Business só pode te pedir que mantenha alerta máximo. Fique aqui, ligado em nossas análises de mercado para conhecer o ontem, avaliar o hoje com malícia e antecipar o mais cedo possível o amanhã. Pois se alguma coisa fugir do script, vai tudo para o alto de novo e com força. Avante, mercado do trigo deste imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. Você precisa ter acesso ao conteúdo exclusivo para assinantes da Rural Business. Além de gerar valor, ou seja, mais dinheiro, mais money, nosso conteúdo diário só para assinantes amplia e muito a sua visão futura para os mercados de grãos e proteína animal. Rural Business, o amanhã do agronegócio global, hoje.